Boa noite, queridos. Esse é o último dia, o sétimo dia da nossa semana de oração pelo Brasil. Durante esses dias nós estivemos juntos, orando, clamando ao Senhor pelo nosso país, pelas nossas causas. E hoje nós queremos encerrar mais uma vez falando sobre a responsabilidade que nós temos de multiplicar a esperança, de multiplicar a notícia de que Jesus Cristo é a única esperança. Lucas 19, versículos de 1 a 10, é o encontro de Zaqueu e Jesus, e a palavra de Deus então nos diz assim: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem, chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar hoje na sua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara na casa de um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Jesus veio com uma responsabilidade a este mundo. Ele veio buscar e salvar todos os perdidos. Ele veio buscar e salvar cada um de nós que estava perdido nas trevas do pecado. Ele veio buscar e salvar aqueles que ainda necessitam de salvação. E nós vimos aqui nesse texto da palavra do Senhor que Jesus estava ali passando pela última vez em Jericó. E ele vai ser morto no final daquela semana. Era o dia da salvação naquela cidade. Jesus passava por ali oferecendo uma última oportunidade de salvação àquela cidade. E Zaqueu então queria agarrar essa oportunidade. E a gente pode ver que Zaqueu era um homem rico. Zaqueu era um cobrador de impostos, era um publicano. E ele tinha muitos bens, mas isso não fazia Zaqueu feliz. Ele tinha no coração um vazio muito grande, ele precisava encontrar Jesus. E para isso ele passou por cima de muitos obstáculos, ele passou por cima da sua profissão, do seu status social, da sua própria condição física, porque ele era pequeno, ele não conseguia ver Jesus no meio daquela multidão. Ele então subiu naquela árvore, ele passou por cima do seu orgulho, porque ele era um homem de posição, e ele venceu aquele obstáculo da multidão e daqueles que então falavam mal sobre Jesus, sobre aquele encontro que ele teria com Jesus, e ele venceu tudo isso, porque ele sabia que ele precisava de alguma coisa que só Jesus tinha, ele precisava de salvação. E Jesus então foi determinado em salvar Zaqueu, e ele buscou Zaqueu, né? Antes de Zaqueu buscá-lo, assim que Jesus viu Zaqueu naquela árvore, antes mesmo que Zaqueu pudesse dizer alguma palavra ou ter algum gesto, Jesus olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce depressa, desce porque eu vou para a sua casa. Eu imagino a alegria no coração de Zaqueu ao ouvir aquelas palavras, porque Jesus tomou a iniciativa de salvá-lo, porque ele veio buscar e salvar o perdido. Zaqueu estava ali e ele precisava de salvação, e Jesus estava ali para salvá-lo. E Jesus então mostrou para Zaqueu que a salvação da vida dele era uma questão urgente. Jesus disse: desce depressa, venha logo, não enrole, não deixe isso para amanhã, é agora, desce aí dessa árvore. E Jesus tem pressa de salvar as pessoas. E hoje é o dia
da salvação que Deus está oferecendo à sua vida, está oferecendo a vida de muitas pessoas através da palavra dele. Nós não podemos perder essa oportunidade. Se você não tem Cristo ainda, não perca essa oportunidade. Não endureça o seu coração. Busque o Senhor enquanto ele pode ser achado. E nós que somos servos do Senhor devemos anunciar que a salvação é urgente. Devemos anunciar às pessoas que Cristo deseja salvá-las hoje, agora, depressa. Jesus deu a Zaqueu o presente da salvação, que não é obtida mediante religião, mas que é obtida mediante a fé em Cristo Jesus. E Zaqueu, então, ele foi salvo e ele, então, como consequência daquela mudança, daquela transformação que ele sofreu, ele doou metade dos seus bens, restituiu aquilo que ele tinha, então, defraudado as pessoas. E ele, então, foi pronto em obedecer ao chamado de Jesus, teve seu coração aberto para fazer aquilo que era correto diante de Deus e corrigir as faltas do pecado. Não importa a posição política das pessoas, a posição financeira delas, a cor da pele delas ou a religião que elas frequentam. Jesus veio aqui para salvar a todas as pessoas que ainda não o aceitaram como Cristo, como Salvador das suas vidas. E a única coisa que pode salvar alguém, que pode mudar a vida de alguém, é crer em Cristo Jesus como seu Salvador. Não há ou outra coisa que você possa fazer que possa te trazer então salvação. Não importa quem você é, não importa o que você fez, não importa por onde você já tenha andado nessa vida. Hoje existe uma oportunidade para que você conheça a Cristo, para que você o receba na sua vida, na sua casa e para que você experimente então o encontro com Cristo. E o tempo é agora. Se você se arrepender dos seus pecados, se você abandonar os seus pecados, se você confiar em Jesus, você receberá a salvação como um presente, como Zaqueu recebeu, porque Jesus Cristo é a única esperança e ele veio buscar e ele veio salvar aquele que estava perdido. Um dia eu estava perdida, nós estávamos perdidos, sem Cristo, sem esperança, mas nós então atendemos ao chamado de Jesus, deixamos para trás a nossa vida, a nossa velha vida, a nossa vida de tristeza, angústia, de pecado, de separação de Deus, e nós então estendemos a nossa mão, encontramos Cristo e Ele transformou a nossa vida, Ele nos deu esperança e nos deu salvação. Ele quer fazer o mesmo com você nessa noite, assim como Ele fez com Zaqueu, como Ele fez com cada um de nós. Aceite a Jesus Cristo como seu Salvador, entenda que Ele é a única esperança. E você que já tem Cristo como seu Salvador, multiplique essa esperança entre as pessoas, multiplique essa esperança entre os seus amigos, conhecidos. Adote e ajude os missionários que estão multiplicando esperança nos campos do mundo, que nós sabemos que a seara é grande, nós temos poucos obreiros e às vezes pouco recurso, mas você que é um servo de Deus, você que entende a sua chamada, a sua responsabilidade, você pode multiplicar esperança contribuindo, orando, participando de missões. Faça isso, anuncie que Jesus Cristo está oferecendo salvação. Amém? Que nessa noite o Espírito Santo possa falar ao seu coração, para que, através da transformação da sua vida e de tantas vidas que ainda precisam encontrar Jesus, o nosso país seja transformado, o nosso povo seja salvo. Vamos orar nesse instante, vamos orar mais uma vez pelo Brasil, pela salvação do nosso país. Vamos orar pelos enfermos, vamos dar graças a Deus pelos muitos milagres que o Senhor tem operado na nossa vida, no nosso meio, e vamos pedir a Ele que continue conosco, com a sua igreja e com o seu povo. Vamos orar nesse instante. Senhor Deus e Pai, o Senhor veio buscar e salvar o que estava perdido.
E nessa noite nós te clamamos por isso. Nós te clamamos pela salvação do nosso país, pela salvação do nosso povo. Ó Deus, quantas pessoas necessitam conhecer o Senhor? Quantas pessoas necessitam ter o seu coração e a sua vida transformadas pelo teu poder? Senhor, que nós, como seus servos, sejamos canais dessa esperança e dessa graça, que possamos anunciar ao mundo que Jesus Cristo está voltando, que Ele é a única esperança, que só Ele pode transformar este mundo num mundo melhor, só Ele pode transformar o nosso país num Brasil melhor, e só Ele pode dar a salvação e a esperança de vida eterna. Senhor Jesus Cristo, abençoa aquelas pessoas que estão perto de nós, aquelas pessoas que estão na nossa casa, no nosso trabalho, aquelas pessoas que estão nos nossos momentos de lazer e que ainda não te conhecem. Toca, ó Deus, nesses corações. Ó Deus, abençoa os nossos irmãos, nossos filhos. Ó Deus, abençoa as nossas filhas, nossos genros e noras, netos, nossos, ó Deus, familiares de um modo geral que ainda não te conhecem. Ó Deus, eu te peço que o Senhor abençoe a família da irmã Maria de Fátima, do irmão Tim, ó Deus, os esposos das nossas irmãs, os filhos, a família da irmã Kellen, ó Deus, nossos adolescentes, nossas crianças. Tem misericórdia, ó Deus, traz esperança para o nosso povo através da tua salvação. Nos ajuda a multiplicar essa esperança, falando de Cristo, anunciando Cristo. Ó Deus, nessa noite também quero te pedir, Senhor Jesus, por aqueles que estão enfermos, de uma maneira muito especial pela vida do Micael, que o Senhor esteja abençoando ele, sustentando a sua família. Também quero te pedir, ó Deus, pela vida da Lindaura, que o Senhor esteja abençoando a vida dela. Quero te pedir pela Ana Carolina, quero te pedir, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando também a vida do irmão Feliciano, da Regina, ó Deus, da Quênia, que o Senhor esteja abençoando todos os irmãos da nossa igreja, idosos, que têm enfrentado problemas de saúde. E quero te pedir que o Senhor continue dando restabelecimento ao Samuel. Ó Deus, o Senhor tem feito um milagre na vida do Samuel. Restabelece a saúde dele. Abençoa, ó Deus, para que logo ele possa estar em casa e que possamos glorificar o teu nome e testemunhar do Senhor nesse milagre realizado na vida do Samuel. Abençoa a sua família. Abençoa também o Gil e sua família. Ó Deus, tem misericórdia de cada enfermo. Toca com a tua mão de poder. Senhor Jesus, também quero te pedir, ó Deus, pelos enlutados, pela Mônica, ó Deus, por cada um que tem sofrido com a partida dos seus entes queridos. Conforta e consola cada coração, abençoa cada família, família da irmã Welcia, da irmã Rose, da Sara. Ó Deus, nós temos tantas pessoas sofrendo, que o Senhor tenha misericórdia. Ó Deus, e nesse instante eu te peço pela igreja. Ó Deus, é tempo do seu povo ser despertado. É tempo da igreja mudar a sua visão e pregar a Cristo como Salvador. Ó Deus, tem misericórdia, porque muitas vezes nós temos visto o nosso povo, o povo do Senhor, ó Deus, acovardado, ó Deus, às vezes descrente, às vezes, ó Deus, com preguiça, às vezes desanimado. E enquanto isso, o evangelho precisa ser anunciado. As pessoas estão carentes de salvação. Abre o nosso coração para que possamos orar mais, contribuir mais, para que possamos ler a palavra do Senhor, para que possamos conhecer o Senhor e ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Abençoa aqueles que têm, ó Deus, desistido da sua caminhada cristã. Fortalece o teu povo, anima o coração, ó Deus. Ó Deus, começando na nossa igreja, ali naquele lugar, incendeia o teu povo. Ó Deus, aviva o teu povo. Tem misericórdia daqueles que têm ficado nas suas casas, ó Deus, enquanto poderiam estar na igreja te servindo, enquanto poderiam estar fazendo a tua vontade. Tem misericórdia, Senhor, toca nessas vidas,
Toca nesses corações, ó Deus, para que o teu povo seja um povo escolhido, santo, um povo que trabalha, que anuncia, que prega em todo momento a tua salvação. Senhor Jesus Cristo, nesse instante nós queremos te agradecer por essa semana. Estende o teu poder sobre a nossa nação. Cuida, ó Deus, do nosso povo sofrido, orienta os nossos governantes, que nessa próxima, ó Deus, semana, nesses próximos meses, nós possamos ver o Senhor agir no nosso meio, no meio do nosso povo e da nossa nação, que possamos ter sustento para aqueles que precisam de sustento, que o Senhor possa estar abrindo portas de trabalho, que possamos ver famílias sendo restauradas, que possamos ver o teu povo, ó Deus, pregando o evangelho e vidas sendo salvas. Acrescenta a igreja, os salvos, ó Deus, edifica a tua igreja, tem misericórdia de nós. Nós choramos porque nós confiamos no Senhor, porque sabemos que Jesus Cristo é a única esperança e entendemos a sua salvação e do seu amor por nós. Perdoa os nossos pecados, nós te glorificamos, te exaltamos, bendizemos o teu nome, nos curvamos diante do Senhor, pedimos a tua graça sobre as nossas vidas e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que Ele abençoe a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja. Amanhã é quarta-feira, nós temos culto presencial às 19h30. Se você puder, participe presencialmente, não deixe de ir à igreja cultuar o Senhor. Se você não pode, assista pelo Facebook. Na próxima sexta-feira, né? Quinta-feira nós não teremos devocional, mas sexta-feira estaremos aqui mais uma vez reunidos às 20 horas para meditar na palavra do Senhor, orar, colocar diante do Senhor as nossas vidas e os nossos pedidos. E que o Senhor Jesus nos abençoe e que possamos anunciar que Jesus Cristo é a única esperança para o Brasil. Amém. Posso explicar o amor transformou este mundo sem cor, e aquilo que era impossível por detrás de uma história